já dá seu nome para poder lembrar. Amém? Estamos no mês de aniversário, 15 aninhos. Cadê o seu glória a Deus aí? Bom demais. E também nesses 15 anos teremos 2 irmãos nossos que estão fazendo a escola de ministros. E que na quinta-feira próxima irão a Campina Grande. A nossa Jerusalém. Aleluia. E eles vão lá, queridos, para a aula de campo. E eles vão filmar, com certeza tem que filmar, para trazer, para mostrar para vocês. Então, vai filmar um monte de coisa, né? E vai ser uma bênção, não é? E eles vão trazer, vão ver o que tanto eu e Leila falamos. E eles vão, com os olhos deles, vão perceber o que Deus está fazendo no nosso meio. E eu queria orar por eles, Carlos e Cris, vamos aplaudir. Eita, deu uma bênção, gente, e nós louvamos a Deus. Eu e Leila, a gente está muito feliz com o que Deus está fazendo na vida deles, o sim deles. E essa leva aqui, a primeira turma, né, vamos dizer assim, né, vai trazer muita gente também, outras pessoas, para fazer na escola de ministros, amém? E é uma bênção. Queria que você estendesse sua mão para cá, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós oramos pelos seus filhos. Obrigado, Senhor, por essa etapa, por essa fase, esse momento que o Senhor está fazendo na vida deles. Oramos pela viagem deles, Senhor, até Campina Grande, a ida, a volta, a estadia, Senhor. No nome de Jesus, o Senhor guardando, livrando de todo mal e trazendo eles de volta, Senhor. E eu sei que com muita alegria. Obrigado, Pai, porque o Senhor começou a boa obra, há de cumprir, há de terminar até a volta de Jesus. No nome de Jesus, quem crê, diga amém. Vamos aplaudi-los. Glória a Deus. Eita, coisa boa. Quem imaginaria 15 anos atrás o que estaria acontecendo, né? O Rema funcionando, pessoas graduadas, pessoas fazendo escola de ministros, pessoas fazendo curso de oração. Meu Deus do céu. E hoje, queridos, eu tenho um tempo bem reduzido, mas eu queria, como estamos no mês de aniversário, né? E todos os cultos, como foi dito nos avisos, sempre vai ter algo especial de Deus derramado, liberado para a sua vida. Como igreja, né, nós que estamos aqui desde o início, praticamente, né, sabemos que com o casal Felipe e Ione começaram essa obra, e nós vamos ter a honra de recebê-los aqui, e vai ser uma grande bênção. Nós já queríamos ter feito isso, mas aprove ao Senhor que fosse nos 15 anos da igreja. Está aqui, né, Júlio também, filho deles, né? Já não é mais aquele menininho que eu via, né? Está um homem. E eu sei que vai ser uma grande bênção. Então eu percebo de coisas que Deus vai liberar, gente. Eu peço a você, não falte os cultos. Esteja presente. Os cursos, a terça-feira à noite, às 20 horas, nós estamos tirando um tempo inspirados para orar. Receber um pouquinho da palavra e orar, cair em oração. Como o Shirla bem disse no vídeo, né? Participando de níveis de oração. Profundidade. Deus não te chamou para viver no raso não, gente. Cadê seu glória a Deus? Amém? Deus quer que você fique mais aprofundado nas coisas. Deus quer te levar a algo mais profundo. E é por meio da oração que nós entramos nisso. E nós estamos percebendo o que Deus está fazendo, levantando jovens, aí como o JPN está borbulhando, vai ter no Rio de Janeiro essa edição, e nós vamos ter a honra de levar uma turma daqui para pegar fogo. Porque, queridos, a proposta de Deus não é só pensar na sua vida, não, é pensar em outras pessoas. A proposta de Deus é uma vida que se dedica a Ele acima de qualquer coisa. Deus tem um propósito na vida de cada jovem. Deus tem propósito nas minhas filhas, e eu e Leila, nós não queremos que isso seja boicotado ou paralisado na vida delas, não. O que adianta minhas filhas ganharem muito dinheiro e prosperarem, que isso nós queremos para a vida delas, e Deus também tem negócio nisso. Mas acima disso, uma vida entregue a Ele, ao propósito dEle. Amém? Que possa cumprir o objetivo ou o propósito pelo qual nasceu. Isso é a grande verdade. Quantos jovens, queridos, se perderam no caminho, porque os pais não tiveram sabedoria de encaminhá-los para Deus. E eu creio que isso não vai acontecer na tua vida. Por isso vale a pena cada suor, cada sacrifício,
para investir na vida de um filho, para ele ter contato com Deus, com a sua palavra, para aprender a orar, ler Bíblia, debaixo do mover do Espírito. Isso vale a pena demais, gente. Amém? Estão comigo? E veja, são uns 15 anos e tanta coisa acontecendo. Confesso a você que eu estava aqui pensando nessas coisas e eu perco até de vista de coisas que Deus está fazendo. E eu poderia dizer, a tua vida como é que está também? Depois que tu tivesse contato com essa palavra, a palavra da fé que pregamos. Como é que tem sido a sua vida? Como sua vida melhorou? Cadê seu glória a Deus também aí? Como seu amor, paixão por Deus aumentou, como seu amor pela palavra aumentou. Quando você está mais fervoroso em Deus e viver uma vida abundante. Mas esses 15 anos da igreja, Verbo da Vida Resende, queridos, é apenas uma partícula dentro de algo maior. Nós estamos inseridos dentro de algo maior. Eu queria citar para vocês algumas coisas, para logo fazer uma ministração rápida para a gente participar da ceia. Mas eu queria lembrar para você que desde sempre, a missão dessa igreja é levar a palavra da fé. Diga, levar a palavra da fé. Diga, levar a palavra da fé para libertar o meu povo. Foi isso que Deus falou ao pastor Bud e Jen lá nos Estados Unidos e enviou eles para o Brasil com esse propósito. Foi aí, irmãos, que nós entendemos quem nós somos, o que temos e possuímos em Cristo Jesus, como também quem Deus é, o que Deus tem e o que Deus pode, através das Escrituras. Através deles nós passamos a amar mais a Bíblia, porque eu me lembro do início, gente, ele citava e pregava muito sobre Josué, capítulo 1, verso 8, onde ele diz, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, medita nele dia e noite, para teres o cuidado de fazer tudo o que nele está escrito. E ele ministrava sobre isso da mesma forma que Moisés é um tipo de Jesus. E que no monte Deus deu os 10 mandamentos a Moisés. Jesus também em um monte trouxe o Novo Testamento para nós. Cadê seu glória a Deus? E nós somos os Josués da história. E Deus está dizendo para nós, não se aparte a palavra da tua boca. Medita nela dia e noite, para teres o cuidado de fazer tudo que nele está escrito. Só assim farás prosperar o teu caminho. Aleluia. Eu me lembro que o pastor Bud pregava muito sobre isso. E a missão da igreja, a visão da Igreja Verbo da Vida, queridos, alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e do amor. E assim temos feito. Aleluia. Foi até uma mensagem do céu aí para alguém aí. E assim temos feito. Estamos no mundo pregando a palavra. Não só no Brasil, mas em outras nações. E, queridos, eu vou citar para vocês algumas coisas que o ministério está fazendo. Talvez já esteja defasado. São mais de 550 igrejas. Diga 550. De Rema, são mais de 120 escolas bíblicas. Fora a escola de ministros, escola de missões, escolas Verbo da Vida na Europa, Japão, Moçambique, e escola ministerial Verbo da Vida em Portugal e Orlando. Temos a Associação Ministerial Alumni, com mais de 2.000 ministros do Evangelho cadastrados. Cadê seu glória a Deus? Temos a agência de missões com dezenas de missionários espalhados pelo mundo, gente. Dia 16 do mês de agosto, aprove ao Senhor que no aniversário da igreja tivesse o dia Verbo da Vida de missões. Amém? Temos a editora Rema Brasil publicando a palavra da fé, com livros maravilhosos, autores maravilhosos, e está espalhando essa palavra, transformando a vida de pessoas. Veja, não é a editora, é o conteúdo que a editora transmite, através dos livros, que é a palavra de Deus sendo pregada. Aleluia. E o centro de cura? Mais de 50 unidades. Nem sei quanto é o número exato hoje, Valdemir, tu sabe? 68, gente. Dê um glória a Deus aí.
E nesse centro de cura, como Leila bem disse, nós tivemos algo poderoso manifestado aqui. A nossa 14ª edição, gente, foi maravilhosa. Você que já fez o rema, que é graduado, se junta a essa carruagem, vem servir. Vem amar os enfermos. Participa, gente. Porque Deus está fazendo grandes coisas. E uma das coisas que eu estava aqui percebendo, hoje não precisa nem eu e Leila ministrar, tem tanta gente boa ministrando, gente. Aconselhando, coisa maravilhosa. E olha que coisa linda, eu percebi bem claro aquilo que o pastor Bud dizia, quando as ministrações estavam sendo feitas, a exposição da vontade de Deus bem clara para a vida deles. Esse é o nosso objetivo, expor a vontade de Deus de forma clara. Aleluia. Foi maravilhoso. Somos um povo da palavra. Somos um povo do mover do Espírito. Nós gostamos do mover do Espírito. Somos uma igreja considerada aí pentecostal. Cadê seu glória a Deus? Somos dessa categoria, gente. Amém? Da alegria, da generosidade, do amor, da fé. Cremos nas Escrituras, ela é a palavra de Deus. Não negociamos as Escrituras. Que todo homem seja mentiroso, mas a palavra de Deus pura e verdadeira para sempre. Cremos na Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Cremos no homem, na sua queda e redenção. Cremos na vida eterna e no novo nascimento. Quem nasceu de novo aqui, dá um glória a Deus aí para se alegrar. Cremos no batismo das águas. Cremos no batismo no Espírito Santo com evidência de falar em línguas. Cremos na santificação. Não somos dessa graça desgraçada que muita gente prega aí não, gente. Pela graça você é salvo, mas você é tornado uma nova criatura, um novo ser, uma nova natureza, que recebe poder para não pecar. Aleluia! Uma nova criatura. Como Paulo diz que já morreu para o pecado. Quem morreu não peca, gente. Amém? Não somos dessa graça avançada aí que diz um monte de bobagem, de besteira, não. Cremos na Bíblia do jeito que ela é. Aleluia, santificação é a vontade de Deus para mim e para você. Diga para seu irmão isso, a santificação é a vontade de Deus para a sua vida. Uma vida separada a Deus, devota a Deus, uma vida que renuncia seus desejos e vontades para fazer o que a Bíblia manda. Aleluia. Cremos em cura divina. Eita! Nós não cremos que Deus coloque enfermidade em ninguém. Nós cremos que Deus tira as enfermidades. Nós sabemos a origem dela, de onde ela veio. E pregar a vontade de Deus é dizer que Deus é amor, que ama tantas pessoas, que providenciou cura para elas. Cremos na família original, pai, mãe e filhos. E nenhuma distorção nós aceitamos. Cremos na família do jeito que a Bíblia diz. Cremos na ressurreição dos justos e na volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vi certa vez agora, gente, faz pouco tempo, um vídeo no Instagram. Toque na vida do seu irmão, diga, cuidado. Cuidado com o que você está vendo, se você não tiver fazer filtro. E um pastor dizendo que não há arrebatamento, que foi uma invenção da Bíblia, que não existe. Agora é curioso, olha mesmo, não há arrebatamento. Não existe arrebatamento. É invenção da Bíblia da igreja. E ele está dentro de uma igreja pregando e é pastor. Não é meio louco isso? A NASA tem que vir investigar esse cidadão. A Bíblia diz que nós vamos nos encontrar com o Senhor nas nuvens. A Bíblia fala do arrebatamento. Aleluia. Esse mundo que você vê, gente, tem prazo de validade. Está com seus dias contados. Porque o que vem por aí são novos céus e nova terra. A nossa esperança é Jesus. Nós vamos batalhar e fazer o máximo aqui, mas saiba disso.
Somente Jesus vai resolver a questão. Aleluia. Nós cremos nisso, cremos na ressurreição dos justos. Por isso nós consolamos os irmãos que perderam entes queridos que já partiram. Por isso Paulo, quando ensinou sobre isso, ele disse: consolem uns aos outros. E Paulo usava o termo dizendo: ele dorme. Porque quem dorme, você sabe que vai abrir os olhos e vai estar com você de novo. Dê uma glória a Deus, aê! Ressurreição dos mortos existe porque o nosso Rei, o nosso Jesus, ressuscitou dos mortos para não morrer mais. Amém? Cremos nisso. Cremos também no inferno e no castigo eterno. A Bíblia fala sobre isso. Ao dia de prestação de contas, está vindo chumbo grosso aí. Mas glória a Deus que aquele que está em Cristo está livre da ira. Veja, valores que nós cremos, que nós falamos, que nós pregamos. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Sim, as nossas 10 valores. Irmãos, eu sou do início do verbinho, quando era muito pequeno. E esses 10 valores é o que retrata essa denominação, essa igreja. Vida de fé. Aleluia. Pastor Bud nunca deixou de fazer alguma coisa por faltar dinheiro. Sempre em Deus, Ele nos ensinou que nós temos o recurso dos céus, a fé em Deus. Amém? Somos a igreja da unidade e amor, integridade, alegria e paz, firmeza doutrinária, fervor de espírito, coração para servir, edificação de pessoas, excelência, vida abundante. São 10 valores que você vai encontrar no nosso site. E isso eu vi com os meus olhos que a terra não há de comer. No início, como surgiu? Estamos dentro de algo muito maior, irmãos. A visão do verbo da vida, Resende, ela está dentro, ou ela se enquadra na visão que foi dada no início. Nós entendemos coisas que o mundo tem perdido e até a igreja tem perdido. Sempre Deus levanta um e dá a visão a ele, e junta uma equipe para poder fazer a visão acontecer. Foi desse jeito, Deus falou com o pastor Bud, ele chegou, ele era caminhoneiro e agricultor, gente. Mas ele creu no que Deus disse, com um coração puro, um coração íntegro, que amou as pessoas, que se dedicou a elas, que nunca dominou ninguém, mas inspirou todo mundo. E aí Deus juntou pessoas, foi juntando pessoas nessa brincadeirinha Resende está no meio. Amém? E quando as pessoas viajam, vão daqui para lá, vão para outro verbo da vida, vai perceber que tem algo em comum. É tudo igual. Cadê seu glória a Deus? As ministrações, a forma como se prega, a alegria que se tem, tudo é igual. Por quê? 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Pastor Bud sempre dizia: rogo-vos, pois, irmãos, que não haja divisões, mas que todos falem a mesma coisa, pensem a mesma coisa. E ele conseguiu fazer isso. Os laços que nos unem são laços de amor, de gratidão, de honra, de preservação. E quem é membro da vida há mais de 10 anos, dê um glória a Deus para abalar esse lugar aqui. Amém? E por que eu quero trazer isso, irmãos? Porque são 15 anos envolvidos dentro dessa visão. A minha vida tomou outro rumo quando eu cheguei a esse lugar. E quando eu digo esse lugar, eu digo esse acesso a esse ensino, a essa visão da palavra da fé, que não é um termo criado por um agente de marketing. Não, é um termo bíblico de Romanos, capítulo, acho que é 10, 8 e 9, que diz a palavra da fé que pregamos. E Deus tinha falado com o irmão Reagan que ele ensinasse sobre fé, porque se não fizesse isso, o povo dele iria sofrer muito com pensamentos de homens. E a Bíblia diz que sem fé, Hebreus capítulo 11, verso 6, é impossível agradar a Deus. Não é curioso isso? Diga, sem fé
É impossível. Ou seja, não tem possibilidade de você agradar a Deus. Não tem possibilidade de você ter um relacionamento com Ele. Queridos, você ora por quê? Porque você tem fé. Você acredita que Ele existe, que é galardoador daqueles que o buscam. Porque você vem à igreja por causa da fé que te motiva a vir para cá. Veja como isso é tão importante no relacionamento com Deus. Falar com quem você não viu, nem esteve lá na época de Jesus, mas você crê na palavra dele. Agora tem uma coisa, irmãos, eu sei, não tenho dúvida nenhuma, que quando essa palavra te alcançou, meu Deus do céu, tocou suas emoções também. Você sentiu a presença dele. Quantos momentos nós temos de experiência da presença dele, parecia que a gente podia tocar nele. Da presença e não era coisa maluquice não. Quantas bênçãos recebidas, quantos milagres aconteceu na sua vida. Verdade ou não é? Curas, provisão, coisas extraordinárias. Isso é, Deus existe e galardoa quem o busca. Então esse sentido da fé foi pregado para nós, nos inspirou a viver essa vida, irmãos. Por isso somos um povo que, meu amigo, pode estar todo machucado como Rock Balboa, com os beiços lá embaixo, todo machucado, mas não desiste. Não joga a toalha, porque sabe que vai chegar o momento da virada. É um povo que não desiste da palavra, que fica com a palavra, aleluia, que persevera, não importa os anos, mas que está ali crendo naquilo que Deus disse. E como nós cantamos aqui, tudo que Deus falou vai acontecer. Aleluia. Meu Deus, que foi isso, hein? Rapaz. Meu Deus do céu, tem um negócio aqui, estou vendo? Não sei se vocês ouviram, ou foi só eu, hein? Veja, queridos, vai acontecer. Esses princípios da fé, quando são aplicados, vai acontecer. O que Deus disse. Diga, Deus é real. Eu queria ministrar pouco tempo para você, mas inspirar seu coração. Quando o pastor Bud começou a ministrar sobre Marcos capítulo 11, verso 22 ao 24. Ele ouviu do irmão Reagan, ele aprendeu, fez um rema lá nos Estados Unidos. Ele conhece a história da cura do irmão Reagan com 16 para 17 anos, com a doença congênita, desenganado pelos médicos, mas lendo a Bíblia, a exposição da vontade de Deus foi clara para ele. O Espírito Santo deixou claro para ele, esse homem viveu até 86 anos. E ainda vive, né? No Senhor. Estão comigo? O pastor Bud trouxe esse texto e ministrava para nós. Ele dizia, irmãos, tenham fé em Deus. Porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, acontecerá. Por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já recebestes. Creiam que já recebestes. Creiam que já recebestes. Creiam que já recebestes. Ei, creiam que já recebestes. E será vosso. E ele ministrava essa passagem da Bíblia, que foi Jesus que ensinou. Jesus que ensinou a falar a palavra de Deus quando crer no coração. Aleluia. A palavra de Deus na sua boca é o poder criativo de Deus. Mas o que me chamou muita atenção foi quando ele começou a explicar esse verso 22, quando diz, tenham fé em Deus. E se a gente não tiver cuidado, a gente pensa que é uma confiança em Deus. Jogar para Deus tudo. E ficar esperando Deus.
Mas quando você olha o texto grego, o texto diz literalmente. Diga para a pessoa que está do seu lado, literalmente. Diga literalmente. Diz assim: tenham a fé de Deus. Ou poderia dizer, tenham a fé do tipo de Deus. Irmãos, muda. Tenham a fé de Deus. Tenham a fé do tipo de Deus. Que é isso? Como assim? Você olha o texto e mostra que se alguém falar, crendo no coração, sem duvidar, acontecerá. Você vai para onde, irmãos? Qual é o texto que você pode olhar, dizer como é a fé do tipo de Deus? Toca no teu irmão e diz, presta atenção agora. Você vai lá para Gênesis capítulo 1, porque você vê Deus em ação. E quando você vê Deus em ação, Léo, pode vir para cá, por favor, querido. Vê Deus em ação. O mundo estava um caos, todo desorganizado. Veja, irmãos, aconteceu algo que desorganizou o que Deus tinha criado, porque no primeiro verso, Deus criou céus e terra, tudo. Mas a terra estava sem forma e vazia, algo aconteceu que desorganizou. É tanto que nos textos que vêm, você já vê que Deus não criou a água naquele momento, ela já existia, a terra já existia, a porção seca já existia. Deus organizou ela, porque estava desorganizado. E como Ele fez isso? Falando. Quem lembra do texto? Estava escuro, mas Deus não falou o que via. Deus não falou o que estava à frente dele. Deus disse, haja luz. Ei, haja luz. Aleluia. Ele não falava o que via. Ele falava o que ele iria ver. O que ele iria provar. Ele não falava o problema, ele chamava a solução. Ei, ele não chamava o problema, ele chamava a solução. A fé do tipo de Deus fala com as coisas. Ei, fala com as coisas, as circunstâncias. Aleluia. Ele disse, haja, haja, haja. Irmãos, isso inspirava todo mundo que ouvia o pastor Bando dizer. Ele dizia, abra sua boca e fale o que Deus diz sobre você. Em Gênesis capítulo 1, nós vemos Deus falando e ajustando as coisas. Quando você vai para Romanos capítulo 4, verso 17, agora é Deus tratando com um homem chamado Abraão. E a Bíblia diz no verso 17, que Deus é aquele que chama à existência as coisas que não existem, como se já fosse. Ele não podia ter filhos. Mas Deus disse, vai ter filho. Oh, glória a Deus. E Deus convidou aquele homem, concorda comigo, rapaz. Fala o que eu digo. Não fale o que você sente. Fale o que eu disse. Olha como Deus é especial. Deus troca o nome de Abrão, pai numeroso, pai exaltado, e coloca Abraão, pai de multidões. Me pergunte por que Deus fez isso. Vamos, pergunta com alegria aí, irmão. Por que Deus fez isso, pastor? Porque Deus queria que ele concordasse com Deus. Porque no momento que ele chegou, como ele chegou em algum lugar e perguntasse qual é o teu nome, ele com a boca dizia, sou pai de multidões.
Toca no seu irmão e diz, tu está entendendo, abençoado. Pega pelo Espírito essa palavra. Abraão concordou com Deus e chamava a existência o que não existia, como se já fosse. Aleluia. Capítulo 11 de João, chegaram, Lázaro morreu, Jesus. E agora Jesus, ele disse, ele dorme. Curioso Jesus dizer isso. É como se ele dissesse, não, ele vai voltar. Você encontra Jesus direto falando isso, gente. Deus, quando encontra Jeremias, diz, tu és profeta das nações. Ele diz, não, Senhor, eu sou um menino. Deus o repreende e diz, não digas eu sou um menino. Porque o que eu colocar na tua boca, você vai falar. A fé do tipo de Deus é aquela que crê no coração e confessa com a boca e age à altura do que disse. Aleluia. Pega isso, queridos. Confissão, meditação, ações correspondentes. Isso é o que nós chamamos de fé. Pelo texto de Hebreus, de Marcos capítulo 11, o pastor Bud dizia, meu querido, entenda, não é a fé que remove montanhas, são suas palavras que removem as montanhas. Quando você acredita nelas. Oh, meu Deus do céu. E aquilo enchia o coração da gente. Irmãos, eu comecei a ver coisas malucas acontecendo. Eu queria citar de algumas pessoas. Tinha um irmão chamado Cortez, hippie, doidão, gente. Vivia na praça vendendo as coisinhas de artes que ele fazia. Fazia o centro de treinamento bíblico. Pastor Bud cedeu uma parte atrás lá no prédio, onde ele podia, uma parte alta lá, guardar as coisas dele, às vezes até dormir. Mas aquele hippie, que vivia na rua, né, vendendo as coisas, sem instrução, depois dessa palavra, foi encontrando o chamado missionário na vida dele. E eu chamo Deus como minha testemunha do que eu ouvi da boca dele no estacionamento do centro de treinamento. Ele chegava e dizia, eu vou pegar um avião e vou para a Espanha pregar o evangelho. Serei pregador na Espanha. Aleluia. Muita gente podia olhar e dizer, isso é maluquice. Como também seria maluco você ouvir de um homem e de uma mulher que não podia ter filhos, dizendo que Deus iria dar um. Seria ou não seria? E ele dizia, eu vou para a Espanha pregar o evangelho. Sou missionário na Espanha. E eu te pergunto, você sabe onde ele está hoje? Eu não sei, irmão, se ele está em Campina, porque de vez em quando ele aparece em Campina. Mas ele é missionário na Espanha, com a família dele. Glória a Deus, diga glória a Deus. Outro irmão que era empregado, irmãos. Trabalhava vendendo carro, vendedor de carro. Ouviu essa palavra e entendeu um chamado de Deus para a parte empreendedora. Sabia que Deus chama pessoas para empreender? Para ser financiador do reino de Deus. E ele entendeu o chamado de Deus e ele começou, sou dono de uma loja de automóveis. Obrigado, Pai, pela minha loja de automóveis. Eu sou dono de uma loja de automóveis. E começou a declarar, irmãos. Sabe o que ele é hoje? Dono de uma das maiores lojas de automóveis de Campina Grande.
Meu Deus do céu. Você não se alegrou porque não foi com você, né? Eu vi, irmãos, isso acontecer. Eu vi essas coisas acontecerem. Apóstolo Sérgio, a declaração que nós fazemos no final do culto, eu sou grandemente abençoado. Vamos fazer, vamos lá. Eu sou altamente favorecido. Eu sou extremamente rico. Eu sou completamente sarado. Eu sou plenamente conservado. Aleluia, cadê seu glória a Deus? Todas essas declarações têm a base bíblica, irmãos. É o que Deus diz sobre você. É o que Deus pensa sobre você. Aleluia, toca no seu irmão, acho que ele não ouviu isso, não. É o que Deus pensa de você. É a régua de Deus para mim e para você. É isso de Deus, para a sua vida e para a minha vida. E eu ia, visitava a casa dele, morava do outro lado da rua onde ele morava. Chegava lá, pobre de maré descer. Eu acho que a pobreza, irmão, não queria nem que ele dissesse que era pobre, que era ruim, para a fama da pobreza. Da falta, do sofrimento, o pai abandonou a família. Mas eu entrava na casa dele, aquele homem orando em línguas, lendo a palavra e orando em línguas, cheio do Espírito Santo, passando um perrengue, mas ele dizendo, Deus me chamou, sou pregador, vou para as nações pregar a palavra, aleluia, vou pregar a palavra da fé, milagres vão acontecer através dessas mãos. Ele olhava para a mão dele, e começava a declarar, aleluia, onde é que ele está hoje? Onde ele chegou hoje? É uma voz sobre fé. Cadê seu glória a Deus aí? Já viajou nações. Diga, meu irmão. Diga assim, funciona. Aumenta um pouquinho só o microfone. Aleluia. Senão eu vou gritar. Já estou gritando? Pode aumentar um pouquinho aí. Quem começou isso? Quem inspirou isso? Carinhosamente, um gordinho de Alabama. Um agricultor, caminhoneiro, que antes de Jesus fazia uísque falsificado. De cada 10 palavras, 11 eram palavrões. Mas um dia encontrou aquele que conserta as coisas, que transformou a vida dele, e que veio para o Brasil com essa mesma mensagem, praticando essa mensagem. Aleluia. Pastor Bud. E ele nos ensinava isso, irmãos, cada vez mais para nós. E veja, diga para seu irmão isso. Deus, diga para ele, sempre quando quer te elevar um nível, vai apresentar alguém para você. Vai apresentar um homem espiritual até você. Glória a Deus. Amém. Essa palavra chegou a você. Essa palavra te alcançou, meu irmão. Olha que privilégio. Ah, meu irmão, quando eu fui alcançado por essa palavra, minha vida tomou outro rumo. Aleluia. E é uma prática diária, viu? Não pense que você está pleno, não. É exercício. Agora deixa eu te dizer, quando se pratica, vai ficando igual a luz da aurora. O dia vai raiando, vai ficando perfeito. Aleluia. Ele ensinou sobre isso. Ensinou sobre abraçar a palavra, hospedar no seu coração, meditar nessa palavra como um garimpeiro que achou ouro no garimpo, cuidando dela, meditando nela, confessando ela e agindo à altura dela. Aleluia. E isso ia te fazer prosperar em todas as áreas. Pegou a igreja em um sentido, onde a igreja orava por coisas que Deus já havia dado.
que já tem disponível para você, que Deus já te deu. Aleluia. Mas antes, nós orarmos para ter uma coisa que Deus já havia dado. Ele deu o exemplo, irmãos. Esse exemplo, até hoje, os professores do Rema falam isso. Se nós apagássemos todas as luzes e aqui ficasse um breu que a gente não pudesse ver 2 dedos à frente, e nos juntássemos e dissesse, vamos orar para Deus nos dar um teclado. Ficava pedindo a Deus um teclado. Mas só que Deus não ia mandar um teclado. Deus ia mandar luz. Para que você enxergasse que você já tinha Ele já está aí. Que você apenas só tem que chamar a existência. Porque já está definido, já está doado, já foi entregue. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção, e a convicção, e a convicção, e a convicção de fatos que não se veem, mas que já são seus. Dê um glória a Deus aí. Aleluia! Por isso a gente não pede a Deus alegria, porque a alegria é fruto do Espírito dentro de nós, já habita dentro de você. O que nós vamos fazer é só externar essa alegria. Você não pede paz, porque paz já está dentro de você, já lhe pertence. Você não pede prosperidade, porque Deus tem prazer na sua prosperidade, e já te encheu. Você vai apenas tomar posse dela. Dê um glória a Deus aí, toca no seu irmão, chacoalha ele. Tende a fé de Deus. Por isso no centro de cura, foi ensinado a vontade de Deus. E ensinado a tomar posse. Confessando. 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 Por isso você vai ouvir sempre aqui, declare, eu sou curado pelas pisaduras de Jesus. Diga, eu sou próspero pelas pisaduras de Jesus. Aleluia. Obrigado. Oh, glória. Aleluia. Você entende, irmãos? Carlos e Cris vão lá em Campina Grande e vão ver o templo. E aquele templo se encontra lá, irmãos. E não foi pela motivação ou pelo impulso do dinheiro, mas foi pelo recurso da fé. Porque não se tinha dinheiro para comprar. Como eu creio também. Por mais que o diabo aperte a gente como fogo, Marcão. Mas a gente não precisa de dinheiro. A gente já tem quem tem os recursos. Para a igreja ter o seu terreno e construir. É a moeda dos céus. Fé. Cadê seu glória a Deus aí? Amém? Glória a Deus. Foi do mesmo jeito lá, irmãos. Ele chamando a existência as coisas que não são como se já fossem. Pastor Bud não tem os instrumentos, ele dava graças pelo teclado, ensinando para a gente isso. Aqui eu fiz do mesmo jeito. Como nós temos também feito muitas coisas. Aleluia. E está tudo pendente. Está entendendo? É como uma mulher grávida, Evani. A criança está dentro da barriga. Vai chegar o momento que ela vai vir à luz. Aleluia. Isso é o que faz perseverar. Porque a gente sabe que a qualquer momento vai estar em nossas mãos. Diga, porque Deus disse. Aleluia, irmãos, e quando falamos sobre esse ensino da fé, não é esse ensino maluco, não, é o ensino da fé bíblica, que se apoia em Deus, nem tampouco o outro lado do desequilíbrio,
que é de apenas uma confissão positiva. Fé bíblica tem Deus como fonte. Sem Deus é outra coisa, mas não é fé bíblica. Fé bíblica tem a palavra de Deus liberada. Fé é quando escuta a palavra, crer, pega e avança com a palavra que Deus disse. Cadê seu glória a Deus aí? E por aí, irmãos, foram coisas acontecendo e acontecendo. Tudo que você vê no Ministério Verbo da Vida é com esse mesmo princípio. Poucas pessoas sabem, mas lá nós temos um local onde fica se orando constantemente. Sabia que sua vida está guardada também? Pessoas orando lá constantemente. Oração, gerando coisas. Aleluia. Mas um dia, foi um gordinho do Alabama, chegando numa Kombi com sua esposa, na cidade de Campina Grande, com poucas peças de roupa. Eu me lembro dele, me lembro agora, irmãos. Às vezes eu me emociono. Quando ele subiu no púlpito, eu não me lembro a conta de quantos carros o pastor Bud deu. Ele nos ensinou, irmãos, diz que o pastor é o primeiro a investir na obra. E uma vez ele no púlpito, ele disse: irmãos, eu vou ter muito para dar. Aleluia. Ele disse: irmãos, eu vou terminar os meus dias morando numa granja. Esse ministério em abundância, crescendo, porque não somos mãos mesquinhas. E o que foi que aconteceu, irmãos? Conforme ele disse. Eram os pequenos, Uda. Ele disse: haverá verbo da vida em todas as capitais do Brasil. Em todo o Brasil haverá um verbo da vida. Você olhava ao redor e dizia: isso não vai acontecer. Mas ele usava a frase que para mim é a frase. Ele disse: vai acontecer, porque Deus disse que iria acontecer. Aleluia. Pode vir a equipe de louvor. E esse ensino, Pai, da nossa vida. Nós estamos debaixo desse guarda-chuva. Funciona e vai continuar funcionando. O método de Deus. Aleluia. Amém. De chamar à existência as coisas que não existem. Encontramos muitas pessoas que às vezes são contrárias ao ensino, mas não conseguem rebater o fundamento dele. Porque é bíblico. Jesus falou com uma figueira. Jesus falou com o vento e com a tempestade. Meu Deus! E tem mais, irmãos, quando chega para uma figueira, aquela anomalia que estava acontecendo. Sabe por que ele deu aquela resposta para ela? Ele respondeu, na verdade. Porque as situações da vida falam com você. Talvez não saiam em palavras, mas tem algo sendo dito para você. E aquela situação, Jesus estava com fome. Jesus estava fazendo a obra do Pai. E Jesus estava com fome. E ele foi à figueira para provisionar para ele comer. Mas ela disse algo para ele. Ela disse: vai faltar. Quantas coisas às vezes aparecem na sua vida dizendo: vai faltar. Não vai dar certo. Não é isso. É verdade ou não é, irmãos? É verdade ou não é, gente? Esse mês não vai dar. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Não vai dar para acontecer, porque o governo está dizendo isso ou aquilo. Mas Jesus nunca deixou o diabo ter a última palavra.
Jesus disse ao diabo: está escrito. Nos ensinando como devemos nos confrontar também ele, nos posicionar diante do diabo. E Jesus olha para aquela figueira, aquela situação que estava dizendo, vai faltar. Jesus disse: ninguém mais coma fruto de ti. Sexy. Jesus foi na raiz. Jesus estava dizendo: ei, falta. Nunca mais ninguém vai comer do seu fruto. Pegue isso, meu irmão, no nome de Jesus. Toque na vida do seu irmão, toque do seu lado, diga: Deus tem vida abundante para você. Diga para ele: Deus não é conta-gota não, meu amigo. Esse pensamento que às vezes a gente coloca na cabeça, né? O pensamento só passa na cabeça mesmo, né? Não tendo com que pagar minhas contas. Ei, com Deus é generosidade. Com Deus é generosidade. Não é só para você nem por você, mas passa por você. E deixa eu te dizer, irmãos, ele não tem filhos prediletos. Tudo foi liberado. A vontade dele é vida abundante para a sua vida. Ei, é vida abundante para a sua vida. Ei, é vida abundante para a sua vida. Ei, é vida abundante para a sua vida. É um casamento que, se está bom, vai para melhor, vai ser ótimo. Vida financeira, se está bom, vai ficar melhor ainda. Aleluia. O poder da palavra funcionando, porque é isso que ele quer para você. Aleluia. Agora, pastor, assim, e como é que eu acesso? Pela fé. Pela fé. Ei, pela fé. Crer com o coração, se alimentar, entender a vontade de Deus e compreender. Guarda isso que eu estou te dizendo, que não é Deus tua oposição. Diga: o diabo. Diga: o diabo. Os demônios, o mundo e a sua mentalidade, a sua ignorância, leva você a não provar o que Deus tem para a sua vida. Aleluia! Eu ouvi isso do pastor Bud, ele ensinava com graça. Oh, glória a Deus! Aleluia! Eu ia terminar de 8 horas, gente, mas está tão bom. Posso ir mais um pouquinho para frente? Posso ir? Sei que tem irmãos que já estão sendo já arrebatados, já estão vendo Jesus já. Esse ensino dele desencadeou, irmãos, uma leva de filhos intérpretos e ousados. De pessoas que olharam para o diabo entendendo quem é seu inimigo. Um crente verbo da vida, irmãos, diante da falta, não vai dobrar seus joelhos e dizer: obrigado, Pai, porque você me colocou na prova. Um crente verbo da vida, irmãos, não vai ficar olhando para a falta e dizendo: ô Pai, o que é que o Senhor quer me ensinar? Porque Ele já ensinou como você se comportar diante da falta. Um crente verbo da vida, diante da enfermidade, irmãos, não vai dizer: Deus, o que é que o Senhor quer me ensinar? Quais são os processos que eu tenho que passar? Um crente verbo da vida vai se levantar com a palavra de Deus na boca e vai encarar essas dificuldades, essas montanhas, e vai mandar se remover no nome de Jesus. Mandar sair no nome de Jesus. Ah, pastor, a porta está fechada. Vai se abrir no nome de Jesus. Aleluia. Ele diz: esse que eu ponho dentro de você é uma porta aberta. Ele vai se levantar com graça, poder e autoridade. E vai de encontro a quem realmente é a oposição.
Diga para seu irmão, toque na vida dele, diga, você ainda não entendeu. Duas coisas, diga bem, duas coisas que o diabo vai atacar muito a sua vida para tentar te paralisar. Diga, finanças e saúde. Amém? Então você se levanta contra e fala a palavra de Deus. E dá graças, e dança, e festeja, e se alegra. Amém? Quem olha de lado, recrimina vocês, são doido, varrido. A igreja está fazendo uma lavagem cerebral nele. Não, foi Jesus quem fez, meu amigo. Outros irmãos que não entendem fé, porque fé, muitos não vão entender quando você começar a praticar. Porque não vivem, irmãos. Aí não vão entender seu estilo de vida, porque o justo viverá pela fé. Amém? O justo viverá pela fé. Você está dizendo no seu trabalho, obrigado pelos clientes, Pai, no nome de Jesus. Obrigado pela prosperidade, obrigado pelo recurso. Toda a conta paga, toda a necessidade suprida, no nome de Jesus. Aleluia. Amém, você se levanta. Obrigado por um corpo saudável. Mas está doendo. O médico disse aquilo. Sim, nós não desconsideramos. Nós não negamos. Porém, não atentamos para isso. Nós colocamos nossos olhos naquilo que Deus disse. E vamos estar confessando a palavra. Dê um glória a Deus aí. Declarei, eu sou curado. Declarei, eu sou curado. Diga, da planta do pé ao alto da minha cabeça. Declare, a lei do Espírito de vida funciona no meu corpo. Funciona no meu corpo. Diga, eu sou curado pelas pisaduras de Jesus. E é se levantar todos os dias, dando graças. Aí dormir, dando graças. Aleluia. Por quê, pastor? Lembra do verso 24 de Marcos? Tudo o que pedides em oração, crede que já recebestes, e será vosso. Crente faz festa antes. Crente se alegra antes. Crentes pula antes. Dê um glória a Deus aí. Dê um glória a Deus aí, meu querido. Eu me lembro, para encerrar essa parte, irmãos, porque esse irmão pregava a noite todinha. Nossos cultos não terminavam em horários fechados, determinados. Dava meia-noite, a gente estava dentro da igreja, não queria ir embora. Por causa da explanação da palavra. Eu me lembro de um exemplo que foi dado. Não me lembro, foi Mama Jane, se foi Pastor Bud, não me lembro. Mas eles falaram de uns índios, na época do Velho Oeste, que antes de chover eles faziam a dança da chuva. Quem aí é fã do Velho Oeste aí? Dos filmes do Velho Oeste aí? Lembra que tinha isso? Arrodeando, não estava nem chovendo. Mas estavam fazendo a dança da chuva. Por quê? Aquilo ia atrair a chuva. E pegaram esse exemplo para dizer, crente é do mesmo jeito. Olha para teu irmão, diz aí, tem a tua cara. Diz índio, cacique, ou índia, o que for. Tem a sua cara, meu irmão. Porque o crente é do mesmo jeito. O crente dança antes da chuva cair. O crente se alegra antes da chuva cair. O crente não se alegra quando vem a constatação de um médico, quando ele chega e diz, não sei o que aconteceu, mas os exames estão dizendo que você está curado. O crente não se alegra aqui.
Ele se alegra quando ele entrou no quarto dele ou na igreja, que ele recebeu a palavra, creu na palavra, e ali o poder criativo de Deus já estava funcionando. E ele estava festejando, para lá e para cá. No outro dia o diabo vinha, mas está doendo. Ele disse, não importa, eu não vivo pelo que vejo, nem pelo que sinto, eu vivo pelo que eu creio. E no final, irmãos, quando ele olhar, o médico só vai constatar aquilo que no espírito já aconteceu. Diga fé bíblica. Veja, irmãos, diga fé bíblica. É do espírito humano, irmãos. Não é da mente, não é sentimento mental. Não é crer em algo material que a gente conhece. Fé bíblica é crer no sobrenatural, aonde Ele está. Marcos capítulo 5. Conta da mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia. Vivia afastada, considerada impura, não podia andar na sociedade. Se andasse por meio de pessoas, tem que dizer, sou impura, para ninguém tocar nela. Mas um dia a Bíblia diz que ela ouviu a fama de Jesus. Você já ouviu a fama de Jesus aqui? E a Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir. Ela ouviu e creu que iria tocar nele. E como ela sabia a fama, Lucas 5:25-27 diz que o poder de Deus estava em Jesus para curar. Pessoas tocavam em suas vestes e eram curadas. Então ela ouviu essa fama que pessoas tocavam e eram curadas. E a Bíblia diz que ela começou a dizer consigo mesma, repetir o quê? Eu vou tocar nas orlas e serei curada. Vou tocar na orla e serei curada. Vou tocar na orla. Olha os princípios do que nós chamamos de fé. A confissão. Eu toco e sou curada. Eu toco e sou curada. Eu toco e sou curada. E aquilo fez com que ela fosse atravessando todas as dificuldades. Valdemir foi e tocou. Jesus já percebeu que algo saiu dele. Ele disse, quem me tocou? Pedro, olha, Jesus, todo mundo está tocando em você. Senhor. Como é que o senhor me pergunta quem me tocou? Ele disse, não, tem um toque diferente. Existe um toque diferente. Eu declaro nessa noite sobre sua vida um maior entendimento sobre esse toque de fé. Jesus é a palavra. Esse toque na palavra, onde é o poder criativo de Deus. Instantaneamente ela foi curada. Dê um glória a Deus. Aê! Aleluia, essa fé, irmãos. Que crê e fala. Crente e verbo da vida, é encharcado dessa verdade. E entende isso. Aleluia. E eu sei que você é verbo da vida. Cadê seu sorriso aí? Dê um sorriso para seu irmão aí, olha para ele. Ei! Queria que você ficasse de pé agora, meu querido. Isso aqui é lindo. Isso aqui é maravilhoso. O que eu vi na igreja, com esses ensinos de fé, é um ambiente de alegria. Ambiente de alegria, gente. Alegria, 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 alegria. Confiança em Deus. Ah, pastor, mas a gente passa dificuldade, né? A gente passa, sim, passa. Tem momentos que parece que tem uma pata de elefante em você. É verdade, é. Mas na hora da pata do elefante, tu chama o dono do elefante. Que criou o elefante, para mandar o elefante sair. Você pode crer no maior que habita em você, que é maior do que aquele que está no mundo. Diga, eu sou abençoado. Diga, eu sou abençoado. Diga, eu sou grandemente abençoado.
Olha para sua mente, tu já viu alguém tão abençoado como eu? Pergunta para ele, aí tu diz, você. Diga, eu sou abençoado. Oh, glória. As montanhas estão na tua frente, irmãos. Não é para ficar não, é para ser removidas. Creia nisso. Não importa, apenas faça o que Jesus disse. Fale o que Deus disse. Isso vai acontecer. Os diáconos aqui, Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pelos elementos. Obrigado por o que eles representam. Nós compreendemos, Senhor, que tudo que nós vivemos hoje, somos o justo que vive pela fé. E por que somos esse justo? Porque Jesus um dia me redimiu. Porque um dia Jesus me conquistou. Porque em Jesus, quando eu o recebi, me tornei filho teu, Pai. E nós reconhecemos essa verdade no nome de Jesus. Aleluia, já receba, já pegue. Você já vai receber o pão e o vinho. Aleluia. Leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça. Pela minha vida, Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça. Fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. E que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E que nos faz brancos como a neve, Aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Declare, eu sou o justo que vive pela fé. Diga obrigado, Pai. Eu sou o justo que vive pela fé. Obrigado, Pai, porque o Senhor me fez livre. Livres do pecado, da morte. Livres do juízo. Aleluia, sou livre, você é livre. Eu sou livre. Declare isso, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Vamos lá, bem forte. Eu sou livre, declare, eu sou livre. Eu sou. Você é livre da depressão. Você é livre. Eu sou. A graça de Deus está abundante em ti. Nada além do sangue. Aleluia. Nada além do sangue de Jesus. Mais uma vez, eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. A Bíblia diz, porque eu recebi do Senhor que também lhes entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Vamos participar, irmãos, em nome de Jesus.
Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Participe. Porque Ele vive. Quem acredita aí sabe essa música, hein? Temor não há. Mas eu bem sei. Mas eu bem sei. Eu sei que a minha vida, Oh, glória a está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive. Porque Ele vive. Eu posso crer. Posso crer no ar. Porque Ele vive. Porque Ele vive. Não há medo. Não há temor. Temor Aleluia, o amor lança fora o medo. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida Receba de Deus. está nas mãos do meu Jesus, que vivo Mais uma vez, porque Ele vive. Porque Ele vive, Posso crer no amanhã. porque Ele vive. Eu declaro sobre sua vida a unção do Espírito que despedaça todo jugo. Mas eu bem sei. Eu bem sei, eu sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Você pode dar louvor a Deus. Dê louvor a Deus. Louvor a Deus. Está na